E aí, gente, vocês estão prontos? Eu estou prontíssima para falar sobre o universo. E não estou só, gente. Eu venho sempre muito bem acompanhada com ela, a maravilhosa, a astróloga que eu amo, super conectada com os cosmos, para a gente fofocar, Viviane Baldassi. Ah, gente, pode falar que você faz a live só pra essa apresentação. Com certeza. Vivi. Só pro meu leão ficar feliz. Gente, mas ela é maravilhosa mesmo. E você sabe o que eu tava pensando quando eu faço esse tipo de abertura? E é super real, porque eu falo isso pra ela. O quanto é bom a gente poder falar isso pras pessoas que a gente gosta, né? Ai, e a tia. gente não fala às vezes, Vivi. É verdade. Mas gente, fica aí. O elogio tem que ser dado na frente da pessoa, para só de elogiar quando tá pelas costas. Ou quando morre. Ou quando morre. Aí foi. Mas é isso, vocês Bom dia, estão, gente, preparados? Olha, hoje aqui no Rio de Janeiro tá um calor, eu não sei, eu tô numa frequência tão elevada. Ah, para, isso é menopausa, para! E aí peço desculpa porque eu também tô com uma tossezinha de cachorro que tá me invadindo aqui. Então em alguns momentos... Não fuma. Eu não fumo, Deus me livre. Mas tá um negocinho tá meio estranho assim. Não, mas tá tudo certo, Vivi. Tá tudo muito certo. E a pergunta é assim, vamos começar com uma pergunta, né? Pra todo mundo ficar refletindo. Alguém tá acelerado? Ou o efeito rebote? Alguém tá num estágio letárgico? Né? Porque Dá pra ser as duas coisas? Eu tenho observado que ou a pessoa tá num ritmo assim de 360 por hora, ou a pessoa está num estágio letárgico, tipo, não tô conseguindo fazer nada, tô quieta demais, tô introspectiva demais. E tudo isso porque a gente tem uma novidade, que a gente está cantando essa pedra há séculos, né? Praticamente há várias lives. Sempre a gente fala, não, porque você vai ter um momento especial de falar dele. Peraí, não. então, eis que a hora chegou. Eis que a hora chegou. Tem hora que a hora chega. E a gente tá com o senhor Urano, que acabou de adentrar o signo de Gêmeos. E que vai ficar durante 7 anos. 7 anos. E a gente teve uma palhinha dele o ano passado, né? Depois ele voltou para Touro, fez todo os finalmente ali em Touro. E no sábado passado ele entrou em Gêmeos e vai ficar durante 7 anos, né? Então vamos fazer a tradução do nosso astrologuês. Urano... Vamos ver. Urano é o planeta que toma conta, que rege Aquário, né? Então daí pra gente começa a entender um pouquinho, porque ele é o planeta disruptivo. Ele é uma hierarquia planetária, né? É o primeiro planeta que a gente não vê a olho nu. Então a gente enxerga até Saturno. A partir de Saturno a gente tem Urano, Netuno e Plutão, e que a gente não enxerga ele no céu. Tanto é que a astrologia tradicional não trabalha com Urano, nem com Netuno, nem com Plutão, porque eles só trabalham com aquilo que a gente vê a céu nu. A céu nu? A olho nu. A olho nu. Mas tudo bem, Tudo não bem, é né? teu, Também não é teu, pode ficar. E aí o Urano, ele é aquele que vem logo após de Saturno. Então Saturno é o planeta que restringe, que cobra, né? A gente conhece ele como o grande fiscal, aquele que fiscaliza, aquele que está o tempo inteiro dizendo, tem certeza? É a nossa consciência, né? É o judge. É. No CrossFit a gente chama de o judge. É aquele que fica ali, e aí, né? Olha, tá matando, olha, né? Você tá roubando, presta atenção. Ele é aquele que vem lembrar a gente dos nossos compromissos. Então, e ele é o karma. Então ele é o senhor do tempo e o senhor do karma. Ele que diz, ele é o Cronos, né? Então ele que faz a nossa encarnação acontecer com responsabilidade de andar através do tempo. E aí vem Urano. E Urano é o oposto de Saturno. O Urano é aquele que rompe, é aquele que quebra e é aquele que liberta. Mas ele só faz isso se você está fazendo direitinho o dever de casa saturnino. Né? Se você está ali com a sua consciência atento, se você está cumprindo o seu tempo, se você está fazendo o seu compromisso, aonde o Urano vai passando, ele vai libertando você karmicamente de situações. Então ele tem esse... Isso é muito forte. É muito forte. E ele tem esse poder, né, de... Na área que ele vai entrando na sua vida, então a gente tem as nossas 12 áreas, né, no mapa, e a gente
vai ficar ali, às vezes pega uma ou duas áreas dentro do nosso mapa, no nosso mapa individual, né? Falando no mapa individual. E aquele setor da nossa vida onde o Urano está, ele vai liberando karmicamente aquela energia que estava ali presa, né? Ou enfim, ou a gente tinha uma situação karmática acontecendo. Então ele é muito poderoso. E aí, só que quando a gente pensa nisso no coletivo, de uma maneira geral, ele vem quebrar um padrão daquele signo que ele está habitando durante um tempo. Então ele vem modificar a forma como a gente vê e lida com aquele signo. E o que ele vai fazer, né? Gêmeos, então ele entrou em Gêmeos. Gêmeos é o signo. Antes ele estava em Touro. E aí ele mexeu com a natureza, ele mexeu com a nossa alimentação, ele mexeu com os temas de Touro, ele mexeu com os nossos valores, ele mexeu com a estabilidade, com a segurança, com as finanças. Você vê, tudo mudou. Né? Se a gente pensar em 7 anos nesses temas que eu estou falando, a gente até já falou bastante disso aqui em live. Que a vida ficou gourmetizada, né? Então, o brigadeiro que a vovó e a minha mãe fazia virou no potinho, não é mais, e aí é o chocolate belga, e aí é o cacau, que custa não sei quanto. Então, aquele brigadeiro que custava R$1, ele passou a custar R$15, né? Não é isso? Porque gourmetizou o negócio. O prato, lá, o bife com batata frita, né? Então ele agora ganhou um toque, um refinamento, um azeite trufado. Aí veio o azeite trufado, que custa não sei quanto, a trufa. Então a vida financeiramente ela ficou muito mais cara, porque ela ficou muito mais elaborada, porque Touro é Vênus, né? Mais então, prazeroso, tinha uma coisa do prazer, as casas foram muito arrumadas, a gente... tanto, né, para as pessoas que têm uma condição financeira mais elevada ou não, mas a gente teve as lojas de casa, a gente vai no shopping, tem loja de casa da coisa mais cara, como a gente aqui no Rio, por exemplo, tem o Amigão. Que a gente entra lá no Amigão e tem tudo, né? Você fica louco com o Amigão, porque você começa a comprar coisas para organizar e embelezar a sua casa. A gente fez isso com as aparências. Então, a gente veio os tratamentos estéticos como nunca. Se a gente olhar em 7 anos, quanta coisa mudou dentro da dermatologia. Quanto botox nessa cara aí. Não é? Até que não tem tanto, ó, gente. Deixa tá de ser enrugadinho, ó. Falciane. Aqui, ó. Falciane, eu vou lá na doutora Fernanda mesmo. Eu tenho a minha cunhada que é dermato também. Ah, a gente fazer propaganda. A gente faz propaganda da Fê, que a gente adora, e faz da Bruna, que também a gente adora. A gente tem que fazer propaganda das pessoas mesmo que a gente costuma ir fazer. Com certeza. Mas veio todo esse luxinho nosso. Veio a estética, então a gente mudou, as pessoas fizeram a harmonização facial, né? Que algumas nem são tanto harmonizações. Natural, né? Como a luz do dia. Mas isso veio tudo muito forte. Para e observa. É bom a gente observar o planeta no signo que ele passou, para a gente entender a potência que está por vir do próximo signo que ele entra. Porque quando eu olho para isso tudo, eu falo, realmente em 7 anos, essas coisas todas mudaram. É muito incrível, gente. Não é? É muito Inclusive incrível a questão climática, que ficou mais séria do que nunca, porque o Touro fala da natureza, né? E o Urano fala desse coletivo, porque ele está lá no Aquário, regendo o Aquário, e o Touro fala da natureza. Então a gente teve uma questão climática mais séria do que a gente já teve até então. Quantas catástrofes aconteceram que falou, nossa, foi a primeira vez que isso está acontecendo. Então, a passagem dele foi muito forte. E uma coisa que também é interessante a gente saber de Urano, porque ele fica 7 anos em cada signo, e aí a gente tem 12 signos, então ele leva 84 anos para voltar para aquele signo. Uau! Então ele causa um efeito que vai... até demorado, né? Ele vai durar 84 anos para voltar dentro daquele signo e fazer toda a transformação. Para a maioria de nós, por exemplo, a gente nunca mais vai ver, nessa encarnação, a gente não vai ver mais Urano em Touro e a gente não vai ver mais Urano em Gêmeos. Aliás, a gente não vai ver mais Urano praticamente em lugar nenhum. Porque a gente, a gente vai estar não vai estar mais aqui. Então, esse Gêmeos, quando ele vai entrar em Gêmeos, Gêmeos é o signo da comunicação. É o signo do movimento. É o signo dos meios de transporte. É o signo da nossa locomoção. É o signo do jornal, do jornalismo, das letras, da linguagem, da fala falada. Todas as formas, de todas as expressões de linguagem. E aí você pensa, Urano vem para romper, Urano vem para modificar,
Urano vem para fazer a coisa ser diferente e inovar, porque Urano tem a tecnologia embutida. E aí, quando você pensa nisso, e você pensa, por exemplo, na comunicação, e você fala, uau, e a gente tem a inteligência artificial chegando como nunca para nunca mais não ter. Exatamente, é daqui para frente. E quando ele chega forte ano passado, claro, a inteligência artificial já está existindo há um tempo, mas quando teve aquele grande boom, né, do ChatGPT e dos outros que foram aparecendo e todo mundo dentro daquele lugar, o Urano já estava ali, o Plutão, que a gente super famoso, já estava em Aquário, que vai modificar, vai transformar de um jeito que a gente não tem precedentes. E parece meio fatalista quando a gente fala assim, né, Gi? Mas assim, essa é o prognóstico, né? Não, mas não tem como, a coisa vai mudar de uma forma, assim... Estaremos vendo a olhos nus. Exatamente o que você falou. E aí, para quem tem dúvida ou para quem gosta da comprovação, né? Vamos olhar, então, há 84 anos atrás, na verdade, ele... mais ou menos na década de 40, né? Mais ou menos não, na década de 40 foi quando a gente teve o Urano chegando em Gêmeos. E aí pensa, pesquisa, o que teve de mudança na comunicação lá? Como era a comunicação até a década de 40 e como a comunicação acontece pós a década de 40, que é quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E que ali muitas coisas são inovadas, inclusive, a gente até já falou disso, é quando a gente tem o urânio que forma a bomba atômica. Ele é feito, né, ele é descoberto, na verdade, ele é posto em prática, porque Gêmeos fala de prática. O Gêmeos não é só o mental, ele é a experiência, né, ele é o ato da experiência, da experimentação. Então, ele faz isso da gente experimentar. E o que mudou pós a década de 40, mudou muita coisa na comunicação. Aliás, a comunicação vai para um outro nível. Inclusive, a computação chega nessa época. E foi justamente nessa época da guerra, né? Exatamente. E ali eles decifram os códigos, né? Por isso até que a guerra consegue ser combatida, finalizada. Não, e aí vem vindo, né? Vem vindo o celular... o computador, aquela coisa toda. Quantas coisas derivaram daquela invenção original? Isso é muito importante da gente observar. Gente, pra onde e é isso que a gente vai sofrer agora, né? Então, para onde a gente está indo? Assim, claro que os grandes inventores, né? E isso é uma coisa muito legal da gente observar, porque as invenções são uranianas. A sala de protótipo, onde alguns indivíduos encarnados têm acesso, né, em outro plano, e aí eles têm as grandes ideias e eles inovam, isso é do Urano. Isso está no Aquário e está na regência uraniana. Então a gente vai ter isso muito forte acontecendo agora. Então, provavelmente, a maneira com que a gente estava até brincando ontem, eu não lembro qual foi a turma, eu falei, eu acho que a gente vai ter foi na turma de terça, uma holografia, né? Porque a holografia já é uma coisa que vem e aí não fica tão... E de repente a gente vai ter, né? Então a gente vai ter todo mundo visualmente aqui se mexendo. A gente fica brincando, mas a gente não tem noção de onde isso vai dar, na verdade. E aí um aluno meu falou uma coisa interessante. Ele falou, mas já pensou se a gente tem um efeito rebote disso e dá um grande bug e a coisa toda apaga? Buf, tudo, vamos para analógico. Tudo a gente volta para o analógico, né? Eu falei, não deixa de ser uma hipótese, né? Da gente retroagir. Eu acho mais difícil, mas também acho que a gente tem uma grande probabilidade de dar alguns reset ao longo desse processo. Eu também acredito muito nisso. Né? São muitas informações, a gente fica sobrecarregada. Porque pensa, Gia, a gente, né, as crianças que estão nascendo agora, ou que já nasceram um pouquinho antes, né, a gente teve um Urano em Aquário, que nasceu uma leva de pessoas que estão agora jovens de 20 e pouco, ele já tem esse Urano em Aquário. Então, essas pessoas que lidam muito bem com a internet, né, que os bebês que já são totizados, né, essa galera, eles já nascem com um HD diferente. Mas a gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente abra a nossa mente,
existe uma limitação de HD, né? De reserva. Então a gente... sobrecarrega, muito, né? Eu venho sentindo muito. Então, assim, pode parecer um papo místico, mas a gente tem esse espaço aqui. A frequência está mudando, né? Então, se a gente tem uma frequência X que opera no universo, quando esse Urano entra nesse signo de Gêmeos e jorra sobre nós essa energia, automaticamente essa frequência tem que mudar, porque senão é tipo desenho animado, a nossa cabeça ferve. E você tá falando isso, ontem eu até comentei nos stories, que é o seguinte, né? Justamente nesse momento que o Urano entrou em Gêmeos, houve como se fosse um reset em questões de frequência, que foi na frequência Schumann. Então é como se eles não detectaram a nenhuma frequência na Terra durante 35 horas. Houve uma lacuna. Nossa, entre as frequências. Houve uma lacuna, e justamente nesse mesmo momento que entrou Urano em Gêmeos. Então, olha como é que as coisas, né, se convergem, elas se conversam. Você acha mesmo? E isso quer dizer o quê, gente? É um reset também em termos de universo, de frequência. É como se fosse, agora nós vamos para um novo momento. Muitas pessoas devem ter sentido, eu me incluo porque eu senti, e quando eu fui verificar sobre essa questão, falei, nossa, tem coerência isso, né? É muito cansaço, muita sonolência, uma confusão mental, mas é óbvio, né? Se a gente está falando de frequências, uma nova frequência, vamos dizer mais misticamente, uma nova dimensão que nós estamos indo, que é a quinta D, que a gente já vem falando disso há um tempão. Não é que do nada a gente está num outro mundo, mas é questão de frequência. O nosso corpo, ele precisa também, os nossos genes, eles precisam ser alterados. Por isso que se pede, tome bastante água, muito descanso, contato com a natureza, para que possa você fazer essa transmutação de energia, de frequência, para que você vá para essa nova dimensão da quinta D, né? Então, é muito curioso quando você vê que são dois assuntos ao mesmo tempo, simultâneos. Na verdade, nada é por acaso e tudo está conjunto, né? A forma de interpretar é que a gente vai olhando por outros prismas. E cientificamente falando, né? A gente está falando aqui de uma questão, não é mística agora, a gente está falando de uma frequência Schumann que é o cardíaco da Terra, ela é considerado isso. Então, é uma questão onde existem cientistas, pessoas renomadas que verificam essa questão da frequência na Terra. Então, estamos aí, né, gente, entre céu e terra, né? Então, nem lá nem cá, mas é a gente também se atentar que tem tanta coisa acontecendo. E por isso que eu gosto muito de trazer nas lives, porque eu costumo falar muito sobre a astrologia, né, que é uma das ferramentas de autoconhecimento que eu também utilizo muito, mas para isso, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Se o chamado é esse, nossa, vamos agora falar de uma comunicação. A maneira, não é só a nível mundo, que é só o IA, né, que a gente está falando aqui exatamente, mas é a maneira como eu me comunico também com o mundo. Com certeza, a minha comunicação já vai ser diferente para o mundo. Exatamente. E uma coisa que eu tenho pensado muito, mas muito mesmo, é sobre a escuta. Vai ficar mais difícil. E a gente tem falado isso muito aqui nas lives, né, que é uma coisa porque a vida acelerou. Eu sempre cito o mesmo exemplo, mas porque para mim isso é muito forte, que é o 2x do WhatsApp, né? Quando a gente vai escutar um áudio, que a gente super acelera, e aí a gente pode ver um vídeo no Instagram, no TikTok, a gente também tem um jeitinho lá de mexer, que o negócio fica mais acelerado. Então, que pressa é essa? Que pressa é essa? Que eu não posso escutar um áudio, que seja um áudio podcast de 4 minutos que alguém mandou. Por que eu não posso escutar esse áudio na velocidade normal desse áudio da pessoa? Que pressa é essa que eu tenho que escutar o que você tem que me falar? Que você me disse em 1 minuto e 30, eu tenho que botar isso para 30 segundos. Então, mas isso não é nada, que bobeira, né? Assim, eu vejo meus filhos, mãe, não, mas você pensa isso no seu cérebro. A sobrecarga que você dá, porque ao invés de você escutar a minha voz aqui falando assim, então o mundo vai ficando um mundo barulhento. Aí, e você não assimila exatamente o que a pessoa está falando. Aí às vezes você tem que voltar, porque se você acelerou tanto, a pessoa falou uma coisa, às vezes ela deu uma informação na reta final que estava acelerada e que você...
E eu fico, meu Deus, o que é isso, né? E eu tenho observado, né? A gente, na astrologia, a gente tem a mania de observar o mundo e os acontecimentos do mundo. E aí a gente vê na televisão, outro dia, um som muito alto. Aí eles falaram assim, mãe, você tá ficando intolerante ao som. E eu, porque é muito alto, sabe? Assim, a coisa é muito alta, vai ver uma televisão... E eu fico, não é uma intolerância ao som. Eu me analisando, me autoanalisando. Eu falei, não é uma intolerância, até pode ser, né? Tô com 47, dona menopausa batendo na porta, a gente fica alterada mesmo. Mas existe uma coisa que é pra que tão... Pra que eu preciso tampar o barulho do mundo pra estar escutando, de repente, um programa? Eu falo sempre... Porque você não pode estar numa casa onde você não escuta o que está acontecendo fora. Eu não posso estar tampada o tempo inteiro. Sabe onde eu sinto muito isso? E aí isso é uma questão muito pessoal, né? Eu gosto muito de fazer trilha e ir à praia. Eu realmente, gente, não gosto de ficar ouvindo música quando eu tô fazendo isso. A gente até falou isso da remada, né? Isso, a remada também. Assim, é uma coisa minha. Eu gosto de estar escutando a natureza, o que me traz... E aí é muito ruim eu estar fazendo trilha, aí tá a galera com som alto. Caramba, sabe? Deixa a natureza tem um som. Ela tem um som e ela vai restabelecer toda a minha energia. Algumas pessoas super se conectam com isso. Aqui não é certo e errado, é pra mim. Né? É praia, a mesma coisa. Eu quero ir ali, eu quero ouvir o barulho do mar. Se eu quiser ouvir um som... Eu vou ligar o meu, né, em casa e tal. É uma questão de escuta, é escutar o outro. Você não tá tendo ali uma empatia para com o outro, né? Quer botar a música? Bota baixinho, né? Então é uma questão sim. E você falou isso, Vivi, dessa questão da escuta. E eu acho que eu digo até mais. Duas coisas que pra mim bate muito. A escuta e o sentir. Porque se eu não escuto, eu não sinto. Se eu acelero, eu não sinto. E aí a gente perde, a gente vai muito pro mental. Isso. E esse é o convite do Urano em Gêmeos. E aí fica você ficar no mental, né? Então o nosso corpo mental fica super expandido. Você pensa, são muitas informações. Gêmeos é aquele que distribui informações, por isso que ele é o jornalista. Por isso que ele é o jornal, a capa do jornal, não tem muito aprofundamento, mas ele solta as bombinhas, né? 10 abas. Exatamente. E então, o estímulo é esse, produção, mente, né? Criação. Só que se você não aterra, se você não procura um ritmo, gente, assim, não vai dar certo. Porque com isso tem a dona... ansiedade. Que vem da onde? De Áries. Que o Plutão, Marte não está regendo esse ano, não está mais forte. Sim, esotericamente sim. Você acha que isso também... Olha só o pedido, é pra gente... essa reatividade, né? Comunicação e reatividade. Se eu não escuto, às vezes a pessoa falou uma coisa ali, mas eu botei no 2.0, tô botando bem na prática aqui, que eu adoro fazer isso. 2.0, cara, eu nem terminei de ouvir, aí eu já vou mandar um áudio reativo, mas eu não escutei. O tom de voz da pessoa, eu não parei, não senti o que aquela mensagem me trouxe para eu poder responder. Então, olha o pedido. Tem muita coisa envolvida, né? Tem coisa boa, mas tem coisa... A gente, automaticamente, a gente vai falar disso muitas vezes, né? Porque são 7 anos que essa energia vai estar no ar. Mas a entrada de um planeta num signo é sempre muito impactante. Então ele está a 0 de Gêmeos, ele está com a total energia, o grau 0, 1 até o 2, tem uma força muito grande de entrada. A gente tem que observar também quais são os assuntos do mundo que estão vindo na entrada desse Urano em Gêmeos. É muito interessante também a gente fazer essa colheita. E qual é uma das dicas que eu falo, né? Tenho falado esses dias, tenho tentado fazer dessa forma, é andar um tiquinho na contramão, que é fazer uma vida analógica o máximo possível. Então o mundo está numa frequência acelerada, as coisas vão ser inovadas, vai abrir muitas abas, a gente vai perceber muita novidade na comunicação, mas eu vou lá e faço meu bloquinho de anotações à mão, né? Eu saio um pouco, eu ligo para as pessoas, uma coisa antiga, né? Então, ao invés de eu mandar os áudios, eu ligo para alguém. Faço uma chamadinha de vídeo, o vídeo é mais invasivo, mas a ligação antigamente era assim, o máximo que pode acontecer é a pessoa não te atender
ou ela dizer, olha, agora eu não posso conversar com você. Mas é voltar para esse lugar da comunicação que tem aqui, ó, um tempo de espera. E que existe um vínculo maior quando a gente faz um diálogo presencial, não presencial necessariamente na presença, mas em tempo real. Então, eu acho que para essa entrada, a dica é observe como está a sua cabeça, observe como estão os seus pensamentos, eles estão mais acelerados, você está mais acelerada, observa o passar do dia e do tempo, que parece que está mais que acelerado, parece que vai realmente. acelerar, né? Então, se o dia tem 24 horas, a sensação que o dia teve 12. Não consegui fazer nada. Não fiz, o tempo passou. Às vezes a gente acorda, eu tenho o hábito de acordar muito cedo, e às vezes eu acordo muito cedo, e a sensação é de que não adiantou eu acordar cedo, porque eu não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer, sabe? Então, são essas... E isso é muito interessante, gente, porque o touro fala de ritmo também. Então, quando o Urano esteve ali em touro, ele modificou o ritmo. Então, a gente precisa entender que novo ritmo é esse que foi nos assim, né? Parado assim agora. que foi imposto e que a gente precisa retomar e adequar a um ritmo para que a gente não viva fora do tempo da vida, né? Então, que a gente cumpra com os nossos objetivos, com os nossos horários marcados, mas que a gente saiba não se exceder demais nesse lugar, porque vai dar ruim. Entendeu? Assim, na verdade, se a gente não repensa e refaz isso de uma certa forma, vai dar ruim. É canalizar isso, né, para você ir para frente com alguma coisa, né? Para você utilizar isso a seu favor. Só que se você já está entendendo, eu já entendi isso aí. E tem uma Já estou diminuindo, eu estou ficando um pouco mais analógica para muita coisa. Justamente que eu estou entendendo que meu HD está totalmente sobrecarregado. Calma, sabe? E, Gi, tem uma coisa muito legal também nisso que você está falando do HD sobrecarregado, né? E que a gente tem que tentar voltar. Por quê? Do lado oposto de Gêmeos, a gente tem o Sagitário, que é o signo que leva a gente a fazer as escolhas de caminho Para se aprofundar. e aprofunda, Viu? né? Tô aprendendo direitinho com a sua aula. Nota 10, gente. Nota Gente, tô fazendo 10. astrologia com ela, tá? E é isso que é o que a gente não vai conseguir fazer se a gente não botar consciência nesse lugar. Porque o Gêmeos e o Urano ali no Gêmeos, ele vai dar 1001 informações pra gente. E, na verdade, eu não consigo obter 1001 informações. Então, eu tenho que respirar fundo e profundo e falar foco, meta, né? Eu vou olhar sobre esse assunto. Por mais que me tente, eu hoje vou olhar sobre isso aqui. Posso até escrever isso é uma possibilidade, isso é uma possibilidade, isso é uma possibilidade, mas eu preciso desse aprofundamento. Porque senão a gente vai ficar que nem ratinhos em laboratório, se chocando, Vai batendo comprar com a parede. por exemplo, vários cursos. E que a gente teve Vários. um spoiler disso quando a gente teve o Júpiter em Gêmeos, que era um aceleramento também, um ano e meio atrás, né? A gente está em 26, de 24 para 25 a gente teve o Júpiter em Gêmeos. E a pandemia, né? Na pandemia não tinha nada ali em Gêmeos, mas, aliás, tinha. No meio da pandemia a gente teve cauda e cabeça no Gêmeos Sagitário. Então a gente vem com esse tempo sendo mexido. Um nessa nova forma de se comunicar. Eu tinha até esquecido disso. Então a gente vem ali desde 20 para 21 muito forte, essa mudança toda da nossa maneira de comunicação. E agora o Urano chega e faz isso ficar diferente. E quem rege os Gêmeos, é uma costura astrológica, né? Então, Urano está em Gêmeos. Quem rege o signo de Gêmeos é Mercúrio. Então, a gente tem uma comunicação muito direta de Mercúrio e Urano, que são os planetas que falam de conhecimento. Então, é também, assim, de verdade, né? Repetindo, mas é um momento de muita abertura de conhecimento. Muitas coisas vão ser desvendadas, muitos mistérios podem ser desnudados, né? Então, a gente tem um tempo próspero dentro da comunicação, mas que, como tudo, a gente expira cuidados,
porque a gente ainda não tem tanto discernimento para lidar com esse lugar. É igual quando fala da liberdade, né? Assim, o ser humano ainda não é capaz de lidar totalmente com o ser livre. Então, o que eu faço quando eu não sou vigiado? O que eu faço quando eu posso fazer qualquer coisa? Quem sou eu quando eu tenho uma liberdade? E muitas pessoas não têm ainda discernimento para isso. E esse Urano em Gêmeos, ele fala dessa liberdade da comunicação. E que é uma pauta que está vindo aí, né? Ainda mais esse ano de eleição, né? Ano das notícias, ano das informações. Então, assim, por eu ser livre na comunicação, o que eu posso ou o que eu não posso falar? Então, isso tudo são temas. Se bem que está meio sem limites, né? Hoje em dia, você praticamente pode falar tudo. E aí, é censura, não é censura, é uma polêmica. E Urano é polêmico, né? Ele veio quebrar o sistema. Então, tem uma polêmica sempre envolvida. Então, a gente vai ter, provavelmente, muitas polêmicas nesse lugar da comunicação. Então, porque eu sou livre, eu posso falar? Mas como assim? Eu posso falar coisas que te ofendem? Né? O meu pensamento é livre, mas aí, nessa liberdade desse meu pensamento, eu atinjo classes, raças... Então, mas eu posso falar o que eu quero. Você está aqui me assistindo porque... Eu estou na minha página e eu falo o que eu quero, né? Tipo isso, mas e se né? eu sou censurada, mas então tem uma censura? Então, mas como assim? Se a gente tem uma liberdade de expressão... Mas hoje em dia, ao mesmo tempo que tem toda essa liberdade, é complicado. E isso, vocês podem escrever. Isso vai ser uma temática cada vez maior. Porque a gente tem um chamado para a realidade de temas que... se falaram o que quiseram, né? Durante muito tempo. E hoje em dia a gente sabe que tem algumas coisas que a gente não pode mais falar e de uma maneira correta. A gente não pode mais falar porque isso é um crime. Mas as pessoas que não acham que isso é crime, elas continuam falando aquilo que elas querem. E o que mais, Vivi, que vai acontecer além dessa notícia? Isso é o finalzinho aí de abril para maio, né? Isso, então... isso é o que ela trouxe pra gente, no finalzinho de abril e agora mais 7 anos. Fechando as portas. E para mais 7 anos. Vamos ver, né? Vamos observar e a gente vai falando. Só que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Agora... quem não fala vai começar a falar... Os geminianos vão ser muito atingidos dentro desse tempo, né? Os signos mais impactados. Os gêmeos de cara. Ascendente também? Ascendente em gêmeos, lua em gêmeos, sol em gêmeos, cauda de dragão em gêmeos, cabeça de dragão em gêmeos. Então, assim, essas pessoas vão ter a vida delas bem alteradas pro bem, sempre pro bem, porque quando a gente tem uma leitura kármica da vida, tudo é para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Estou pronta. Né? Então, essas pessoas vão ser muito impactadas de uma maneira oposta, mas que também sofrem ali um pouco. Os sagitarianos, de uma certa forma, também vão ser mexidos em algum momento, mas muito fortemente o aquário, os gêmeos e os signos de ar por tabela. Então, Libra e aquário também entra nessa, mas voltando, que a força total é em gêmeos. E aí depende, né, do grau, do posicionamento. Isso pode ser desde agora ou até o final daqui de 7 anos, que depende do grau que a pessoa tem no signo dela. Bom, isso é o fechamento do mês de abril. E aí amanhã a gente tem maio. E amanhã tem maio. E aí, pra nós? E aí, maio chega no dia 1º com uma lua cheia, que é a lua cheia no signo de Escorpião. É o que o pessoal chama de Wazak. Que é o festival de Vesak. Vesak. Que é a lua cheia da iluminação de Buda. E que é uma lua cheia porque Escorpião é aquele signo bem, né, que a gente ama de paixão, que é um signo que transforma, é um signo que mostra as sombras, é um signo que mexe com aquilo de mais interno que a gente tem dentro da gente. E ele é um signo muito provocador, porque ele quer que as coisas sejam mudadas. Inclusive, ele é regido pelo o Plutão, que está em Aquário, que o regente do Aquário é esse Urano que entrou em Gêmeos. Gente, como tudo, então, né? tá uma todo costura, mundo né? Uma costura nessa teia, né? Tá todo mundo muito envolvido dentro desse lugar. É uma lua cheia que chega muito forte,
porque a gente teve um mês de abril muito forte, como a gente falou lá no final de março, que abril seria esse mês que a gente teria um céu ariano imenso, vários né? planetas. Chegou né? a lua nova, a gente tinha 9 Afro. coisas, aspectos, né, dentro do planeta, e envolvendo Quirón também, que está em Áries. Então a gente teve coisa pra caramba acontecendo ali em Áries. Ainda temos, ele está diluindo, mas ele ainda está, o Marte ainda está em Áries, né? Então a gente ainda tem uma força ariana no céu bem forte. E essa lua cheia chega iluminando literalmente a sombra, porque se Escorpião é o signo que lida com o escuro, e eu tenho uma lua cheia que ilumina, né? Uma lua que reflete. Você vê que na lua cheia a gente não precisa muito de luz à noite, porque ela está na plenitude dela, quando a gente tem um céu estrelado, um céu sem nuvens. E isso vai iluminar as sombras. Então, o que eu jorro? Toda lua cheia a gente jorra, ela transborda. É uma lua que tem uma abertura das águas internas, né? Das nossas emoções. Então, vamos nos preparar, porque a gente tem aqui um momento de botar para fora tudo aquilo que a gente acumulou nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Tudo aquilo que a gente se segurou às vezes, porque os recados, né, de todos os astrólogos, olha, tenta não entrar muito no embate, né? Tenta não ficar tão reativo, escolha bem a batalha, porque pode ser fatal, né? Então, olha, não, e a gente é ser humano, então às vezes a gente engoliu muitas coisas para não entrar na reação. E aí vem a lua cheia que transborda, a gente querendo ou a gente não querendo. Então, devemos tomar também certo. Fica medicada. A verdade é essa. ou não, né? Não, a medicada que eu tô zoando é assim. Ou é a hora de de botar pra fora. Só que sair, né? Só que a maneira como você coloca é que é a diferença. Exatamente. Né, porque eu tô falando medicada, assim, acho que tem que falar mesmo, acho que você tem que expor mesmo. Mas com consciência, com né? Com consciência, com respeito, né? Com consciência, exatamente. Porque a provocação ariana é sempre de reagir. Ele não leva desaforo para casa. E o Plutão também não. Então, quando a gente está com os dois muito fortes na área, a gente tem que prestar atenção, né, no movimento que está acontecendo no céu. Então, amanhã é um dia muito bonito, inclusive. É um dia de encerramento. A gente sempre fala disso, parece que toda hora é hora de encerrar ciclo, né? Mas sim, toda hora alguém está encerrando um grande ciclo. Para algo iniciar. Mas o Escorpião, ele fala de fim, tanto é que ele é o signo da morte, né? Porque ele fala, até aqui foi, daqui em diante não será mais. E essa lua cheia vem para iluminar todo esse grande processo que a gente está muito forte desde o início do ano. Então, o Urano ele só estava faltando o Urano mudar de signo. A gente teve Plutão, né, que já estava estabilizando na energia de Aquário. Depois a gente teve Saturno e Netuno, que mudou. E estava faltando o Urano para completar essa grande mudança. O Júpiter também vai mudar no meio do ano, mas o Júpiter todo ano muda. Então, ele é mais comum essa mudança. Uhum. E o dos lentos, né, desse ano de 2026 que a gente chamou, que é um ano de muita instabilidade, porque está todo mundo se mexendo. Então, o Urano era o último que faltava, ele entra num novo signo, e aí vem essa lua cheia, então, para dar oportunidade para a gente olhar para o que a gente fez até então. Então, como é que foi a minha vida desse tempo para cá, o que aconteceu. E uma coisa que eu observo muito, a gente não presta muita atenção nas coisas, é muito difícil. Sei lá, de 10 pessoas que eu atendo, quando eu começo a perguntar sobre o passado, né? Então, o que aconteceu nesse tempo? A maioria engasga, né? A maioria fala, peraí, e engasga mesmo. Tem gente que nem consegue, a não ser que você vai puxando muito exemplo ali, a pessoa começa a lembrar. E é difícil a pessoa que fala, 2017, peraí, 2017, 2019, é difícil. Uhum. E isso é falta de consciência da vida. Então a gente precisa, né, começar a memorizar a nossa vida, fazer a nossa vida ser vivida. E esses tempos que a gente está vivendo fala, inclusive, da morte de uma personalidade mais flutuante para o nascimento de uma nova personalidade mais atenta
forte e corajosa. Perfeito. Bonito, né? Fiquei até emocionada, arrepiei. Então, isso é amanhã. Isso é a entrada do mês de maio que a gente vai ter. O maio sempre é um mês que a gente entra com a energia de touro, depois ele muda para a energia geminiana, na metade dele, metade mais pro fim, né? Dia 20 de maio o sol entra em Gêmeos, então até lá a gente ainda tem touro, que tá vindo forte. Touro é sempre o momento da gente colocar o pé no chão, da gente pensar nas coisas da matéria, da gente pensar no nosso corpo também, no cuidado que a gente tem com o nosso corpo, despertar os nossos sentidos, né? Aguçar os nossos sentidos, trabalhar os nossos sentidos, essa percepção, pensar nos nossos prazeres, né? O prazer de estar na vida também. A vida tem tudo isso de exigência, mas ela pode ser muito prazerosa. Então a gente pensa nesses prazeres. A Vênus vai entrar, a Vênus já está em Gêmeos, ela entrou também semana passada junto com Urano em Gêmeos, e no finalzinho do mês ela, acho que até dia 18, eu até trouxe uma cola, gente, porque não consigo mais lembrar de tudo. Dia 18 de maio ela entra em Câncer. Vou falar o calendário desse mês. Então a gente tem a lua cheia em Escorpião amanhã. Depois, logo no dia seguinte, a gente tem Mercúrio que vai entrar em Touro. E isso aqui é interessante porque o Mercúrio em Touro, ele desacelera um pouco o Mercúrio, porque o Mercúrio está em Áries, então a gente está com a fala, né, com as respostinhas muito na ponta da língua, porque o Áries é sempre muito desafiador. E quando ele entrar em Touro, ele diminui um pouco o ritmo, sabe? Assim, então a gente fica um pouco menos acelerado, é bom para essa entrada. Vai dar um pouquinho mais de equilíbrio, né? A gente pensa mais, né? O touro, ele é mais lento, então ele processa mais as palavras, a gente tende a ficar menos reativo. É interessante essa entrada dele. Só que ele vai ficar muito pouco em Touro, porque logo depois ele vai entrar em Gêmeos, lá no metade do mês. Então ele vai ser esse 4 dias para poder você só dar aquela respirada. Essa respirada mental taurina, né? Ela vai durar 15 dias, mais ou menos. Porque vai ter uma retrogradação daqui a pouco, provavelmente. Então, mas vamos curtir esse momento, né? Depois a gente tem o Plutão, que vai retrogradar e vai começar agora, né? Daqui a pouco a gente tem um monte retrogradando de novo. E aí o Plutão vai puxar um pouco a energia dele para trás. E aí é interessante porque os movimentos que estão muito para frente, né, de cortes e de ruptura, isso pode dar uma diminuída. Ele entra a partir no dia 6 de maio e até por conta dessa guerra aí que a gente está tendo, pode ser que isso tenha uma mudança no rumo dessa guerra. Esperemos e rezemos para isso. Depois a gente tem uma lua nova de Touro, que é no dia 16 de maio. E aí é sempre tempo de plantio, né? Quando a gente tem lua nova. E o Touro fala desse plantio, dessa terra, desse arar, essa terra. Então é um ótimo período para a gente colocar os nossos projetos. No Áries, é como se eles já estivessem prontos para ir. E no Touro eu preciso maturar mais um pouco. Então os projetos, por exemplo, mais longos que eu quero ter, sabe? Uma estrutura maior, sei lá, uma oficina maior, um curso maior, ou um projeto de mais longa duração, é bom quando ele se inicia na lua de Touro, porque ele dá essa maturação para aquilo acontecer. Agora no dia 16. De maio. E depois, então, a gente tem dia 17 o Mercúrio que vai entrar em Gêmeos. Dia 18 Marte vai entrar em Touro. E aí também, então, a gente até dia 18 a gente ainda tem o Marte em Áries. E aí quando ele entra em Touro também dá uma acalmada. Tá vendo como é que vai começar a dar uma pequena acalmada. Depois, no mesmo dia, a gente tem a Vênus entrando em Câncer. E é uma Vênus super amorosa. Cheia de amor pra dar. Cheia de amor pra dar, cheia de afeto. Mas também, às vezes, ela fica mais melindrosa, né? Porque o Câncer é mais melindre. Não me correspondeu. Ai. Mas enfim... Mas é bom, gente, pra dar uma baixada também. Senão fica, né, tudo muito acelerado. Vamos botar um pouquinho mais de amor, mais uma coisinha assim. Ai, um love story. Love story. Aí depois, daqui a pouco Depois a gente tem o Sol em Gêmeos, entrando no dia 20, e no dia 31, que provavelmente a gente vai fazer outra live. Até lá é a Lua Nova
a lua cheia de Sagitário, mas a gente, com certeza, a gente tem Só uma outra isso, live. gente. É só o que tem pra este mês. Mas é um mês, assim, Acho que vai ser bom. tranquila, é difícil da gente falar essa palavra hoje em dia, né? Também você que faz teu mês, né? A gente tá aqui, Exatamente. eu costumo fazer as lives, né? Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, gente. Que é muito bom pra gente começar a semana. Exatamente. Então, o problema não são as energias do mês. O problema não é a segunda-feira, é o que eu costumo falar. É a energia que você vai começar o teu mês e a tua semana. Não é? A gente Sim. sabe que tudo isso existe, beleza, mas como eu posso fazer para passar por tudo isso melhor? Aproveitar, né, o que de melhor está me trazendo, porque se eu tenho entendimento que tudo me leva para evoluir, cara, isso é bom demais. Sim. Então Sim. é isso. E é uma coisa que eu falo assim, né, a gente tem falado, eu e a Gi, hoje só não muda quem não quer. É verdade, porque o chamado, Né? Assim, ele existe. As facilidades que a gente tem do externo, de ferramentas que a vida cada vez mais está oferecendo pra gente, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, assim, é muito podcast maravilhoso, é muita gente como a Gi que se propõe toda semana, tá fazendo um chamado, apresentar um tema. Então, assim, imagina, né, você ter uma oportunidade de toda semana sentar, assistir uma live, né, fazer esse comprometimento analógico digital, de ficar ali parado escutando o ensinamento, para você levar isso para você contestar, ou para você fazer diferente, Refletir, refletir. Mas você tem toda semana, por exemplo, uma oportunidade, a Gi apresenta um tema, você tem 7 dias para você ficar trabalhando sobre aquele tema, Exatamente. né? Isso é muito legal. E várias pessoas fazem isso. A gente se propõe estar aqui todo mês, trazendo essa reflexão para esse mês. Então, inúmeras pessoas estão fazendo isso, porque, lógico, né, assim, é muito gratificante, mas também é muito bom pra gente. Sim. Pra estar também a gente refletindo, pensando, né, fazendo uma autovigília, porque mais talvez do que as pessoas que nos assistem, a gente precisa estar na prova e a gente precisa estar trazendo isso para o nosso dia a dia, porque senão é uma palavra sem ação e aí ela não tem valor espiritual, né? Pelo contrário, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente também tem essa proposta de estar sempre aqui juntas para que a gente também evolua. Porque hoje em dia, né, a gente também fala muito sobre isso, o tempo não é mais só de autoconhecimento, gente. O autoconhecimento, ele foi ali, ó, até um tempinho atrás. Hoje em dia tem uma nova exigência que é o autodesenvolvimento. Então não basta eu me conhecer. Eu preciso me conhecer e fazer a evolução desse meu conhecimento. Eu não posso ficar fechada na caixinha, cheia de rótulos. Eu sou assim, porque meu sol... lindo e maravilhoso, me conheço pra caramba. Mas o que eu tô fazendo de diferente? Nada. Pelo contrário, me justificando, né? Me justificando pra não fazer. Então, a Gi falou uma coisa muito legal. Ela falou, minha frequência... eu tô sentindo que eu precisava dar uma diminuída no meu ritmo, né? Eu senti que o meu ritmo diminuiu. E aí ela tem essa escuta, traz essa percepção e ela não vai deixar de fazer nada. Mas ela vai fazer dentro desse momento diferente que ela tá vivenciando, né? Exatamente. Então, mas isso, gente, tem esforço. E é diário. Né? Isso, porque a gente também tá muito mal acostumado, principalmente as gerações mais novas, por uma coisa muito da entrega pronta. Né? Então, assim, o autoconhecimento vem pronto, o desenvolvimento vem pronto, e eu não quero fazer nenhum esforço. Vou botar a minha filha mais nova aqui na Berlinda, a gente tem feito yoga juntos, e aí eu falei pra ela falando, né, das posturas, que a gente faz também junto. Então, às vezes a nossa professora é maravilhosa, mas ela dá uma loucada assim, né, e a gente fica lá. Ela é maravilhosa, a Sui. E a gente fica tentando buscar ali o corpo que não corresponde. E ela falou, mas é muito difícil, não sei o que. Eu falei, cara, mas é força. É tentativa, exatamente, né? Assim, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Eu fui bailarina, então pra mim é um trabalho interno muito interessante. Eu chegar hoje em dia numa aula que exige do meu corpo totalmente travado. Eu que botava a perna aqui, né? Então é um desenvolvimento pra mim, a percepção de um corpo que mudou.
E que eu também. E que ele pode voltar, não ter a perna aqui, né? Sabe? Ele vai voltar de uma outra forma. Mas é lidar com isso. Tudo bem, eu tenho 47, minha filha tem 18. E eu falando pra ela, cara, Sossô, você precisa de força, de atitude, né? E eu sou mamãe capricorniana, né, gente? Então, assim. Porque eu vejo isso, assim, na juventude, que eu também talvez fosse assim, né, na nossa época, que é uma coisa muitas vezes mole, assim. Tem esforço? Não faço. Tem que ralar? Ai, deu muito trabalho. Não quero, não né? Quero. E, gente, assim, a Não edificação existe espiritual, né? Ela exige força, coragem, atitude e ação. E a Vivi tá falando sobre isso, gente, e é uma realidade, né? Não existe a mínima possibilidade de você mudar a sua vida realmente, né? De quando você fala assim, nossa, eu estou dentro de algo maior, que é dentro de um propósito, de algo onde você está vivendo uma vida que faz sentido, porque nós estamos no momento mesmo de despertar coletivo ainda mais intenso, não é mais um chamado, não é um convite bonitinho, e cada vez mais você vai sentir esse incômodo de forma muito latente dentro de você. E as ferramentas são inúmeras que hoje você tem, né? A Vivi sinalizou várias. Por exemplo, no que eu me proponho lá nas minhas lives, toda segunda-feira, exatamente eu faço a elevação de frequência na hora, na live. Então, assim, não tem desculpa para a pessoa poder falar que não sabe por onde começar. Assiste um podcast meu, assiste um de outra pessoa, tem ferramentas. Então, ali na live eu me proponho a elevar não somente a minha frequência, né? De que adianta? Eu acho que o trabalho é esse. Você faz o seu trabalho interno e a partir dali você começa a colocar em prática, por isso que eu falo muito que meu autoconhecimento e espiritualidade é na prática, é acertando e errando, errando e acertando. É assim, cada dia é um equilíbrio e desequilíbrio, porque é dessa forma, é assim que a gente aprende. A gente vai criando a nossa musculatura espiritual, né? E assim a gente vai aprendendo, vai se transformando. Não dá mais para ficar nos moldes de você querer mudar a vida, mas você não muda. Então, quando você coloca em prática, você ilumina, você já conseguiu começar a vislumbrar um pouquinho dessa luz, é natural que você queira ajudar de alguma forma, colaborar. A Vivi fala muito essa frase, o que te cabe, né? E é você encontrar essa forma. A minha forma é como eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia, né? Eu gosto de estar passando isso adiante através das minhas lives. Se você ainda não recebeu esse convite espiritual, aparece lá toda segunda-feira às 7 horas, você vai ver. É uma energia, é uma frequência diferenciada e é muito interessante porque a frequência da live essa semana, ela vibrava na gratidão, que é acima de 600 e 800 Hz, e de repente as pessoas que estavam na live estavam vibrando em 75. Então só para você ver, e quem estava depois elevou a frequência para mais elevada. Muito legal, né? Então você tem essa oportunidade de fazer isso, de mudar, e o pedido do universo é essa transformação. Outra coisa que eu super indico também para vocês, e eu gosto muito de trazer, né, o que eu faço que vem dando certo comigo e que de repente pode fazer com você. Foi anos atrás, foi assim que eu cheguei na Vivi, essa questão da astrologia, de você fazer um mapa, para mim se tornou uma bússola, sabe? Não é uma muleta, ela é uma bússola que me guia, que me orienta, que ela traz ferramentas de orientação. Por isso que quando eu faço as minhas lives, eu trago a astrologia, porque para mim faz sentido. Para mim é importante eu entender, peraí, o universo eu estou me sentindo assim. Então eu estou entendendo o que está acontecendo e vou fluir conforme o universo, as energias, né? Vou elevar minha frequência, se eu entendo que a minha comunicação, e eu sou regida, meu ascendente é Gêmeos, vou botar no meu caso, eu estou sentindo já essa mudança. Hoje mesmo, quando eu meditei, eu senti que eu precisava não fazer uma atividade física e sim meditar antes de qualquer coisa. Eu entendi que a minha fala precisava mudar e me vieram vários insights. E quando a Vivi falou, vão ser os mais impactados na maneira da fala. Exatamente. Você já veio como uma resposta para mim. As respostas do universo, ela vem para você. Então, se você busca, você vai encontrar. Então, se você está querendo uma vida diferente, você precisa também fazer diferente.
chega desse cansaço para se buscar, para se melhorar, para se transformar, vai precisar fazer sim a sua parte, né? Por mais que isso te exija, e tudo aquilo que é novo e é desconhecido é desconfortável. Sim. Só que depois você vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Sim. Não é, Vivi? Eu acho que a Vivi compartilha da mesma opinião. Não é algo simples se transformar, né? Ela estava falando do autodesenvolvimento. Não é simples. Não é simples. Eu gosto muito de falar também até autotransformação. E tentativas, ensaios de tentativas muito, e erros muito. e acertos, né? Porque você tá crente que hoje aconteceu, não, gente, superei isso. Aí passa 3 dias e vai, putz, grilo. Mas, Vivi, como você se sente hoje comparada a Vivi de anos atrás? Não estou falando de uma maturidade como pessoa, estou falando de uma maturidade de autoconhecimento. Nossa, completamente diferente. E espiritual. Inclusive até a utilização da própria astrologia, que eu, né, assim, a astrologia me acompanha a minha vida praticamente toda. Mas a astrologia, a pessoa que fez o mapa comigo, por exemplo, lá no meu início, em 2011 para 2012, se ela chega hoje para fazer a leitura comigo, é outra pessoa que vai estar fazendo essa interpretação. Porque eu utilizo, inclusive, a astrologia de uma maneira muito mais consciente do que era antes, né? Eu sou outra pessoa. Outra, né? Gente, é tão maravilhoso, literalmente, sério. Assim, literalmente. E tenho muito que evoluir ainda, muito que desenvolver. Né? Porque ainda tem um lado sombra que atua em vários momentos da minha vida. Porque é isso, somos seres humanos, né? Mas é um lado sombra ótimo, porque quando a sombra vem, né, o sósia se manifesta, você já sabe que é ele. Opa, peraí, não sou eu, né? Eu não penso mais assim, fica quietinha aí, Viviane. É a consciência. Se aquiete, né? Porque você fala, isso não... E eu sinto energeticamente quando eu vou voltar a um padrão antigo. Parece que o clima muda, sabe? Tipo filme, assim. Parece que o clima tá mudando. Eu falo, parece que... Eu conheço essa sensação, assim. Isso está lá no meu passado, está na outra encarnação. De novo, né? Aí, assim, vem, parece alguém, assim, um terceiro elemento, assim. De novo. Então, isso é estar consciente. Cansa, mas é isso, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E, ó, meu alarme aqui tocando. Pontualmente, né? Pontualmente, 10 horas. Mas ali era meu suplemento mesmo. Obrigada por fazer parte aí desse trabalho tão bacana que a gente se dispõe a fazer. Mas assim, na verdade eu venho e brinco com a Vivi, porque isso aqui não é difícil fazer, é muito gostoso. Porque quando você está dentro do seu propósito, dentro daquilo que você gosta de fazer, tudo vira festa. Com né? certeza. Tudo tem alegria. Tudo tem alegria. Então... E se um dia não tiver, a gente não vai fazer. Porque precisa e vai ser dar tudo alegre, certo. né? Não, e vai dar. E é isso, vai ser. Você falou de tempo, né? Então tudo no tempo certo. Exatamente. Não no meu, no tempo certo. E a gente tem esse entendimento. Então, bora aproveitar esse mês, né? Fechar o mês agora de abril, iniciar o mês de maio com muita luz, com muito amor no coração, né? E sempre com pensamentos elevados pra gente conseguir fazer o melhor que a gente conseguir, tá bom? Grande beijo pra todos vocês. Um beijo, gente. Até final do mês. Até final do mês. Tchau.